fazendo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 5. Mateus capítulo 5. De vez em quando, nós como igreja, nós precisamos fazer um concerto, irmãos. Fazer uma revisão daquilo que Deus quer para nós, propósito pelo qual nós fomos chamados. Todos acharam? Mateus capítulo 5, versículo 41 diz assim: se alguém te forçar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. A minha Bíblia, talvez a minha versão, é um pouco diferente da sua, mas quer dizer a mesma coisa. Eu vou ler de novo. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. E aqui tem muitas coisas que Jesus fala aqui, mas vamos pegar hoje só esse versículo. Outro dia eu prego sobre entregar a túnica, também sobre tomar o tapa na cara, né? Se bater de um lado, dá o outro. Nós vamos praticar isso aqui agora, na frente do tapa na cara. Os pastores vão bater, você vai virar o outro lado. Brincando, viu, irmãos? Essa aqui a gente não participa, não. Mas se alguém te forçar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Nós vamos tentar destrinchar isso aqui um pouquinho e falar um pouco sobre o que Jesus está tentando dizer para a igreja nesses dias. Senhor Deus Pai, nós te adoramos por essa palavra aqui lida. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos revelar essa palavra. Senhor Deus, nós nos submetemos a Ti agora. Obrigado porque o Senhor está conosco aqui, neste culto, tudo que aconteceu aqui, para a Sua honra, para a Sua glória. Pai, nós repreendemos qualquer espírito de dispersão, de conversa, demônios que vêm roubar a palavra, vocês estão amarrados agora. Cessa toda a força de Satanás nesse lugar, porque nós queremos ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço por ela. Amém. Mas quando Jesus falou isso, no capítulo 5 até o capítulo 8 de Mateus, é conhecido como o Sermão do Monte. Foi a palavra ou a pregação que Jesus fez que juntou o maior número de pessoas. E ali tinha talvez milhares de pessoas de vários países, de várias cidades, tinha gente de todos os segmentos religiosos e políticos, né? Ali Jesus sobe no monte e a multidão se aproxima de Jesus e Jesus começa então a pregar. Do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 8 é conhecido como o Sermão do Monte. E quando Jesus fala essa palavra, irmão, do Sermão do Monte, ali na época era um verdadeiro barril de pólvora, porque a Palestina, onde Jesus nasceu, ali a Palestina, o povo de Israel, eles estavam debaixo do domínio grego, debaixo da filosofia grega, debaixo da inteligência grega. O domínio grego era tão grande que eles esqueceram a sua própria língua, o hebraico e o aramaico, para falar o grego. E não só bastasse o domínio intelectual, o domínio filosófico grego, tinha também o domínio da força bruta romana. Os romanos tinham entrado ali e forçado, dominado ali, então tinha o domínio intelectual grego e a força bruta romana. E a filosofia grega ensinava um ensinamento muito contrário a este que Jesus ensina aqui. E os romanos, com a sua força bruta, também tinham uma outra forma de ensinamento. Aí Jesus chega, no meio de uma geração, onde eles criam que a melhor coisa que podia fazer era olho por olho, dente por dente, né? Se alguém te fizesse alguma coisa, você poderia se vingar. Os fariseus, eles acrescentavam na lei, né? Você não pode roubar, não roubarás. Eles acrescentavam, não roubarás um judeu, mas você pode roubar um gentil. E os saduceus diminuíam da lei, né? Então aquilo era uma balbúrdia, aquilo era um barril de pólvora. E Jesus chega, irmão, no meio de tudo isso e fala assim, se alguém te obrigar a andar com ele 1 milha, vai com ele 2. Irmãos, isso aqui é para pirar o coco de qualquer pessoa. Não dá para engolir um negócio desse. Mas quando Jesus fala isso, Jesus estava dando uma mostra, apontando para que tipo de igreja ele queria, para que tipo de relacionamento ele queria.
E se nós não entendemos isso, não participarmos disso, nós não somos igreja. E vai chegar o dia em que Deus vai tirar a igreja do meio da igreja. Você acredita nisso? Ele vai tirar a igreja do meio da igreja. Que tem muita gente que pensa que é igreja, mas não é igreja. Agora, Jesus está dizendo aqui, olha, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Porque os romanos haviam imposto uma lei, que o romano, ele podia chegar para qualquer jovem, com aquela parafernália, com aquela mochila de romano, e ali tinha de tudo que você pode pensar. Ali tinha escudo, ali tinha espada, ali tinha roupa, ali tinha... E a mochila do romano era pesada, do soldado romano. E o soldado romano chegasse para qualquer jovem que estivesse fazendo qualquer coisa, podia estar lá namorando, beijando, passeando, trabalhando. Se o romano falasse, rapaz, vem aqui, carrega a minha mochila 1 milha, ele tinha que carregar aquela mochila 1 milha. E havia uma revolta no coração do povo, porque, puxa, o cara está lá, rapaz. Chega um romano, um impostor, um cobrador de impostos, que leva todo o meu dinheiro, ainda me obriga a carregar aquela mochila pesada 1 milha. Aí Jesus vem e diz assim, não, peraí, vamos mudar tudo. Se ele mandar carregar 1 milha, carrega 2. É difícil ser crente. Nessa hora você pensa em, puxa, será que esse evangelho, irmãos, o que Jesus tem pregado, não tem nada a ver com o que você tem ouvido por aí. Tem nada a ver. Aí Jesus disse, olha, se obrigar você a andar 1 milha, vai com ele 2. E os jovens hebreus, eles entenderam isso. Sabe? E eles começaram a andar 2 milhas com o soldado. Imagina um soldado romano chega, chama um jovenzinho hebreu e estava lá e falou, vem cá, você vai carregar a minha mochila 1 milha. E ele era obrigado. Irmãos, a 1ª milha era obrigado a carregar, tinha que carregar. Se o jovem falasse não, o soldado romano tinha o direito de pegar a espada e cortar a cabeça dele. Agora Jesus vem e diz, olha, se mandar carregar 1 milha, você carrega 2. Irmãos, é difícil de entender isso, mas esta é a igreja que Deus quer implantar na terra, é a igreja da 2ª milha, amém? Então o soldado chegava para o rapaz e dizia assim, olha, você vai carregar essa bolsa comigo 1 milha, e colocava aquele peso sobre o rapaz, e ele ia 1 milha, carregando aquele peso, calado, sofrendo, carregando aquela 1 milha, quando terminava 1 milha, o soldado dizia para ele, agora tá bom, pode passar aqui a milha. E os soldados romanos, eles eram pilantras. 1 milha dele dava 2, eles sempre roubavam um pouquinho mais. Dizia assim, agora meu jovem, você pode me devolver a mochila? O jovem dizia, não, eu vou andar mais 1 milha com você. E quando o jovem dizia aquilo, eu vou andar mais 1 milha com você, irmãos, aquilo fundia a cabeça do soldado romano. Aí começava a perguntar, mas por que você quer andar mais 1 milha comigo? Não, porque tem um homem chamado Jesus, ele é filho de Deus, ele está nos ensinando a amar, ele disse que eu preciso andar com você a 2ª milha, e eu vou andar com você a 2ª milha. Caminhando a 2ª milha, o soldado romano se convertia. Sabe, a 1ª milha, irmãos, é a milha da lei, é a milha da obrigação. Você vai porque é lei, você vai porque está escrito, você vai ou senão você morre. Mas a 2ª milha é a milha da graça, é onde Deus vem com o seu amor, é onde Deus vem com a sua compreensão, é onde Deus muda a mentalidade romana, é onde Deus muda a filosofia grega. Nós somos a igreja da 2ª milha, precisamos aprender a andar a 2ª milha com as pessoas. Irmãos, eu tenho pago um preço de andar a 2ª milha com algumas pessoas. Você anda a 1ª milha quando você vai até a cruz. Quando você morre na cruz com Cristo, você andou a 1ª milha. Mas quando você ressuscita com Cristo, e você ressuscita com Ele, e começa a andar na graça, você começou a andar a 2ª milha. Muitos de nós limitamos o nosso caminhar com Deus. Tem muito crente que não quer andar a 2ª milha. Porque, irmãos, para você andar a 1ª milha, você tem que ir até a cruz com Cristo. Sabe aqueles soldados
que se converteram caminhando a segunda milha. Quando Paulo foi preso e foi para Roma, sabe quem sustentou Paulo? Os soldados que foram ganhos na segunda milha. E sabe quem, irmãos, foi a favor de Paulo? Sabe quem alugou casa para Paulo? Sabe quem sustentou Paulo? Os soldados que foram ganhos andando na segunda milha. Eu quero falar rapidamente com você sobre 2 discípulos. Abra sua Bíblia em Marcos 14. Marcos capítulo 14. Quantos querem andar a segunda milha com Jesus aqui? Quantos estão dispostos? Pastor, eu vou andar a segunda milha. Primeira milha é fácil, primeira milha é moleza, mas eu vou andar a segunda milha aqui. Marcos no capítulo 14, no versículo 66. Olha o que acontece, irmãos, quando nós não queremos caminhar a segunda milha. Aqui tem 2 discípulos, Jesus estava indo para a cruz, tem 2 discípulos aqui, Pedro e João. E olha o que acontece. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali e vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você estava com Jesus o Nazareno. Contudo ele o negou, dizendo: não conheço, não sei o que você está falando, que saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. E ele começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E pôs-se a chorar amargamente. Irmãos, qual é a igreja do meu sonho? Qual é a igreja que eu quero ver? Qual é a igreja que Jesus tem falado aqui na terra? Aqui nós temos 2 discípulos. No momento em que Jesus estava para morrer na cruz, um chamado Pedro, o outro chamado João. Quando Pedro viu que Jesus ia ser condenado, não tinha jeito, que Jesus ia ser condenado mesmo. Pedro estava ali no alpendre, e quem estivesse com Jesus corria o risco de morrer na cruz. Pedro estava próximo de completar a sua primeira milha, de andar a primeira milha, de chegar até a cruz. E de repente Pedro diz o seguinte: eu não conheço esse homem, eu nunca vi esse homem. E começa a amaldiçoar: vocês estão me acusando de andar com esse cara? Eu nunca vi esse homem, eu não conheço Jesus. Amados, Pedro não completou a sua primeira milha. Ele nega Jesus no momento em que ele podia completar a sua primeira milha. Sabe, muitos de nós não completamos a nossa primeira milha porque nós não queremos cruz. E evangelho sem cruz é mentira. Evangelho sem cruz é mentira. E ele nega Jesus. Irmãos, como que uma pessoa que viu os milagres que Jesus fez, como Pedro viu, como uma pessoa que viu Jesus curando cego, que viu Jesus curando paralítico, que viu Jesus fazendo 1000 coisas lindas e maravilhosas, e agora nega Jesus? Irmãos, Pedro teve a experiência que nenhum outro homem teve até hoje. Pedro andou sobre as águas. Pedro caminhou em cima das águas. Como que um homem que no poder do Espírito, andando com Jesus, caminha sobre as águas, tem uma experiência maravilhosa, e agora diz: eu não conheço esse homem? Quantos de nós temos negado Jesus, irmãos? Eu me lembro quando eu cheguei em Ribeirão, eu fui trabalhar no Simeone, e tinha um rapaz, o rapaz falava bem, pregava bem, estava se despontando como grande líder. E eu comecei lembrei o nome dele, vou falar o nome dele. O nome dele é Aguinaldo. Quem lembra do Aguinaldo? O pastor Nogueira lembra. E ele andava, o pastor Paulo lembra. E o Aguinaldo ia, ele vinha, fazia, corria, e juntava os jovens e pregava na praça, e tinha uma palavra boa, e tudo, ele fazia tudo na igreja. Um dia ele falou para mim assim: pastor,
eu preciso comprar uma moto, porque quando eu comprar uma moto, o meu ministério vai romper. Pastor, quando eu comprar essa moto, falei, irmão, você não precisa. Irmãos, ele pegava um ônibus, ele morava lá, nem sei o bairro, depois do Sumarezinho. Ele pegava o ônibus domingo à tarde, ele vinha para o Simeone, ele trabalhava, juntava jovens, fazia culto de domingo, de sábado à noite, juntava jovens. Eu falei, rapaz, esse cara é o cara. Falei, então vamos orar, Deus vai te dar uma moto. E eu orei com ele, irmãos. Ele ia na minha casa, e eu pegava a gente, eu orava de mão dada. Senhor, libera uma moto para o Aguinaldo. Senhor, dá uma moto para ele, o ministério dele vai romper. Irmãos, ele comprou a moto. Chegou na porta da igreja, aquela motona bonita. Falou, pastor, você quer ungir minha moto? Eu falei, vou ungir sua moto. Pegamos o óleo, oramos. E eu fiquei naquela alegria, porque Deus tinha levantado um líder de jovens. Irmãos, ele montou na moto, acelerou, e foi a última vez que eu vi o Aguinaldo e a moto. Fiquei sabendo que roubaram a moto depois de um tempo. Eu acho que ele leu aquele versículo, ser fiel até a moto e dar-te a coroa da vida. Porque eu nunca mais vi o Aguinaldo, e nem a moto dele. Então, tem pessoas que é assim, na hora de completar a primeira milha, dizer, não, agora eu vou para a cruz, eu vou pegar a minha moto, eu vou trabalhar, eu vou ganhar alma para Jesus, eu vou profetizar, eu vou no monte, eu vou fazer visita, eu vou no grupo de comunhão, eu vou trabalhar para Jesus. Nega fogo. E Pedro fez a mesma coisa. Na hora de ir para a cruz, negou Jesus. Irmãos, ouça uma coisa que eu quero dizer para você. O que adianta ter experiências com Deus se você não completa a primeira milha? A primeira milha é quando você vai até a cruz. A segunda milha é quando você ressuscita com Cristo e começa a andar a segunda milha. Quero falar para você o que é a segunda milha. O que adiantou? Pedro desceu do barco, andou sobre as águas, bonitão, né? Eu fico imaginando quando Jesus estava lá no meio da tempestade e Pedro olhou e falou, Senhor, é você mesmo? Jesus falou, sou eu, Pedro. Posso ir ter contigo? Pode vir, Pedro. E o Pedrão desceu do barco, tinha 12 discípulos. Ele desceu do barco e começou a zoar os 11. E aí, moçada, tá vendo o Pedrão aqui? Estou andando sobre as águas, ó meu poder, sou poderoso. E de repente, irmãos, Pedro começa a afundar. O que eu quero dizer para vocês? Irmãos, as nossas experiências que nós tivemos com Deus não são base para edificarmos a nossa fé. Crente não vive de experiência, crente vive de fé. Mas Pedro teve coragem de descer do barco, não teve fé para descer do barco, não teve fé. Pedro teve coragem. Coragem ele teve, mas o que sustenta o milagre é a fé. E quando ele precisou da fé para se manter sobre as águas, ele afundou, porque ele não tinha fé. Experiências são boas, eu preciso de experiências, eu quero ter experiências, eu quero ter Jesus na minha vida, eu quero me apaixonar por Jesus, eu quero chorar, eu quero adorar, eu quero ter experiência com Deus todos os dias. Mas eu não posso edificar a minha vida em experiências. Experiências não servem para nada, só servem para enriquecer o nosso relacionamento com Deus. São necessárias. Tanto é, irmãos, que quando você lê Pedro, as cartas de Pedro, não tem um versículo de Pedro dizendo, eu, Pedrão, andei sobre as águas, eu sou o cara. Ele não escreveu sobre isso, porque ele entendeu que experiências não te levam à primeira milha. Quando ele estava afundando, ele falou, Jesus, socorro! E Jesus agarrou em Pedro, e Pedro agarrou em Jesus, e Pedro descobriu que tem uma coisa importante aqui, as suas experiências não valem nada, se você não se agarrar em Jesus. É ali, ó, agarradinho, tete a tete com Ele. Tem muita gente que tem coragem para entrar num casamento, mas não tem fé para sustentar o casamento. Tem muita gente que tem coragem para começar um negócio, mas não tem fé para sustentar a sua empresa. Tem muita gente que tem coragem de entrar numa faculdade, mas não tem fé para sair da faculdade, para terminar o curso. Tem muito corajoso, mas tem muita gente que não tem fé. Irmãos, e para chegar na cruz, para andar a primeira milha, tem que ter fé. Não conheço esse cara. E Jesus disse, se mandar andar uma milha, anda 2.
Sabe que andar a segunda milha? É pegar Lázaro, que saiu do túmulo 4 dias morto, fedendo, carniça, podre, e você vai lá desamarrar Lázaro, isso é andar a segunda milha. Sabe o que é andar a segunda milha, meu irmão? É pegar uma pessoa que está lá, morrendo sem Deus. Andar a segunda milha é andar com as prostituta da prostituição. Andar a segunda milha é tirar drogado das drogas. Andar a segunda milha é tirar as pessoas do vício. Andar a segunda milha é ter coragem de pregar a palavra, é ter coragem de dizer: eu sou crente, eu vou com Jesus aonde Jesus for. Se ele for para a cruz, eu vou também, porque eu quero viver Jesus. Esta é a igreja que Jesus quer. Esta é a igreja que Deus está levantando nesta cidade. É a igreja da segunda milha. Tem muito crente aí que fala de primeira milha, mas não anda nem a primeira milha. Tem muito crente Simão Cirineu. Simão Cirineu, Jesus estava sendo crucificado, e aí tinha um Simão Cirineu vindo do campo. Era o único que não estava sabendo o que estava acontecendo. Estava todo mundo lá vendo a crucificação, o julgamento de Jesus, e Simão Cirineu no campo, estava alheio. Ele entra em Jerusalém, Jesus está sendo crucificado, e os soldados obrigam Simão Cirineu a carregar a cruz. E Simão Cirineu carrega a cruz porque ele foi obrigado. Sabe, irmãos, quando ele terminou de carregar, o soldado falou assim: está liberado, o cara sumiu. Ele só teve uma experiênciazinha de cruz. Sabe, irmãos, a cruz não é um lugar para você passar por ela. A cruz é um lugar de morte. A cruz é um lugar de renúncia. Igreja que não prega a cruz está levando as pessoas para o inferno. Eu preciso renunciar ao meu pecado. Eu preciso renunciar à minha vida promíscua. Eu preciso renunciar aos meus vícios. Se eu não renunciar, eu não conheço a cruz. Simão Cirineu passou pela cruz. Irmãos, ele não abriu um grupo de comunhão na casa dele, não fez um milagre, não começou uma igreja. Simão Cirineu passou pela cruz. Não completou a primeira milha. E cruz não é lugar de passar, não é lugar de passear. Irmão, se eu fosse Simão, talvez eu teria feito a mesma coisa. Mas, irmão, eu poderia ter escrito um livro: o peso da cruz, a tristeza da cruz, a experiência de carregar a cruz. E sumiu. Quantas pessoas vêm para a igreja, são libertas, são curadas e somem, que nem Simão Cirineu passou pela cruz e deu linha. Nunca mais eu fiquei sabendo de Simão Cirineu, pelo menos na Bíblia não relata nada. Tem um segundo discípulo aqui, chamado João. João ficou do lado de Jesus o tempo todo. Estava sendo julgado, João estava lá. E João olhava para Jesus e disse: Jesus, se precisar eu morro contigo. Jesus, olha, conta comigo. E estava lá Jesus no caminho do Calvário, e João do lado de Jesus, junto com a mãe de Jesus. E João foi com Jesus até o final, até a crucificação. João estava lá. Tem muita gente, irmãos, que se diz crente, mas não suporta o irmão. Tem muita gente que se diz crente, mas não ama o irmão. A Bíblia diz: se você não ama o irmão a quem você vê, você não ama a Deus a quem você não vê. Você não pode amar a Deus a quem você não vê. A Bíblia diz: se você não ama o seu irmão, você é mentiroso e não conheceu Jesus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Se você não pode amar o teu irmão, você é mentiroso, você não conhece Jesus. Mas João estava lá, na crucificação, Jesus morrendo. Jesus olha para João e fala: João, eis aí a tua mãe. Fala para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Antes de morrer, Jesus organizou a família dele, mas João estava lá. Jesus, eu estou pronto, se você descer daí, eu subo no teu lugar, eu morro com você. Para encurtar a conversa, dos 12 discípulos, irmãos, o único que não morreu martirizado foi João. Pedro fugiu da cruz, não completou a primeira milha. Sabe como Pedro morreu? Crucificado de cabeça para baixo. Quantos querem a cruz aqui? Tem uns irmãos que levantou assim, meia boca assim. Mas um amém tão fraquinho, o dedinho, porque está em dúvida se realmente quer a cruz. Está em dúvida se realmente vai completar a primeira milha. E João vai até o final com Jesus, e João dá testemunho de Jesus. Sabe, irmãos, e os discípulos começam a morrer, todo mundo martirizado, uns decapitados, porque na hora da cruz todo mundo fugiu.
Mas João foi até o fim da cruz. Andou a segunda milha. João era o discípulo amado. Ninguém matou João. João estava velhinho, velhinho, cabecinha branquinha. Todos os discípulos já haviam morrido porque fugiram da cruz. A Bíblia diz: aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, salvá-la-á. Eu entendo assim, irmãos: aquele que quiser salvar a sua vida, aquele que quer fugir da cruz, vai perder sua vida. Mas aquele que quiser salvar a sua vida, tem que procurar Jesus. Irmão, se você quiser salvar a tua vida, procura Jesus, se entrega para Jesus, muda a tua vida. Deixa Jesus entrar na tua casa, deixa Jesus entrar na tua vida, deixa Jesus mudar o teu caráter, deixa Jesus mudar a tua personalidade. Só Jesus pode mudar a tua vida, meu irmão. Nunca ninguém jamais vai te amar como Jesus te ama. Os seus filhos nunca vão te amar como Jesus te amou. O seu marido, a sua esposa nunca vão te amar como Jesus te ama. Só Jesus pode mudar a tua vida. Só Jesus pode mudar a sua história. Corra para Jesus, corra para a cruz. João foi até o final. João estava preso, velhinho, bem velhinho, cabecinha branquinha, todo mundo tinha morrido. João estava preso na ilha de Patmos, um lugar de onde ninguém saía vivo. Nunca saiu um prisioneiro vivo da ilha de Patmos, e João estava lá esperando a morte. Um dia João estava sentado, e João percebeu que atrás dele tinha um movimento, alguma coisa estava acontecendo, e quando João olha, havia 7 candeeiros. Segunda milha, irmãos, é tremenda. O milagre está na segunda milha. A prosperidade está na segunda milha. A bênção está na segunda milha. E João olha, e quando ele olha, ele vê um homem da cabeça branca. E era Jesus. E João dizia: eu caí como morto. E o Senhor Jesus pega e levanta, diz para ele assim: levanta, João, escreve tudo que eu vou te falar. Irmãos, a revelação de Deus não é para qualquer um. Deus não revela os seus mistérios para qualquer um. Deus revela os seus mistérios para aqueles que andam na segunda milha, para aqueles que vão para a cruz e ressuscitam com Ele. A igreja da segunda milha é a igreja de jovens que tem coragem de morrer. Irmãos, a Bíblia no capítulo 11 e 12 de Hebreus conta a história de homens que morreram pelo nome de Cristo. Homens que andaram a segunda milha e diz que o mundo não era digno deles. Eu estou para ver homens, verdadeiramente mulheres, que andam a segunda milha, que ressuscitaram com Cristo, de verdade, que pregam um evangelho genuíno e dizem: eu morro, mas eu vou levantar um povo para Deus aqui. Esta é a igreja da segunda milha. Deus está esperando uma geração de jovens que realmente não tem medo da cruz como João não teve, que realmente dizem: eu sou crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu não pactuo com o que o mundo está fazendo, eu não tenho nada a ver com essas festas mundanas, eu não tenho nada a ver com droga, com prostituição, eu confesso aquele que virá e virá me buscar um dia. Deus está esperando levantar pessoas assim, pessoas que realmente vão caminhar a segunda milha. Deus está cansado de crente que não consegue nem chegar na cruz. Deus está cansado de crente que passa pela cruz. Deus está cansado de crente com ódio no coração. Deus está cansado de crente que nem tem comunhão com Ele. Mas quando Deus quis revelar a palavra, Ele revelou para aquele que não teve medo da cruz. Levanta, servo fiel. E João conhecia a voz de Jesus. E João começou a escrever todo o Apocalipse. Escreve. E João escreveu tudo. Se você tem um Apocalipse aqui hoje, é porque um homem abandonou o pecado. A vida dele não era mais importante. Ele diz assim: eu estou pronto a morrer por Cristo. Eu estou pronto a morrer por Cristo. Sabe para quem Deus vai revelar os seus mistérios? Para aquelas pessoas que não valorizam a sua própria vida. Sabe para quem Deus vai revelar os seus mistérios? Para aquelas pessoas que estão prontas a morrer por Cristo de verdadeiramente. Sabe para quem Deus vai revelar os seus mistérios? Para quem entrega tudo. E João escreve o Apocalipse, a revelação. E aí, velhinho, Jesus volta
E João morreu na ilha de Pátimo, foi isso? Não. Saiu vivo da ilha e foi pastorear igrejas na Ásia. Quantos anos você quer viver, meu irmão? Que nível de prosperidade você quer ter em Deus? Que nível de comunhão você quer ter com Deus? Será que nós estamos dispostos a ser a igreja da segunda milha? A igreja que realmente ama de verdade. Eu sonho com essa igreja. Eu estou sonhando com essa igreja. De pessoas que morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo. Estão dizendo, pastor, eu dou a minha vida. Jesus leva a minha vida, meu sangue, meu DNA. Se o meu sangue não prestar, não tem problema, me leva a si mesmo. Irmãos, chegou o tempo de nós começarmos a andar a segunda milha com aquelas pessoas que precisam de Jesus. Sabe o que é a igreja? Igreja, irmãos, é o que Jesus vem buscar. São aqueles que andaram a segunda milha. O milagre está na segunda milha. A bênção está na segunda milha. A revelação de Deus para a tua vida está na segunda milha. Aquelas pessoas que confessam Jesus como Salvador, que não têm vergonha de confessar Jesus como seu Salvador. Sabe como é que você vai prolongar a tua vida? Sabe como é que você vai chegar nos 100 anos? Andando a segunda milha. Andando a segunda milha. Irmãos, para nós começarmos a andar a segunda milha, nós temos que abrir mão de uma coisa muito importante. Nós temos que entregar algo muito importante para Deus. É a nossa vida. Se você não entregar a sua vida para Ele, de verdade, se você não se entregar para Ele completamente, você não vai ter a experiência da segunda milha. Tem uma vez, já estou terminando, teve uma vez que eu peguei o meu celular, estava trabalhando com um rapaz, eu falei assim, eu estou te dando meu celular, você pode ligar para mim a hora que você precisar, se você quiser me ligar de madrugada, você pode me ligar, não tem problema, eu vou te atender. 3 horas da manhã tocou o celular, era ele. Ô irmão, alô, ô irmão, Pai do Senhor. Ô pastor, o senhor está aí? Estou. Não, só estou te ligando para saber se o senhor ia me atender mesmo, 3 horas da manhã. Falei, fariseu. O Senhor me dá paciência, se o Senhor me der a força, eu vou lá, agora eu dou nele. Tem. Você quer ser uma bênção, começa a tirar alguém das drogas. Você quer ser uma bênção, para de ser crente de banco. Começa a discipular alguém, começa a trabalhar com alguém. Você vai ver como você vai ser uma bênção. Crente da segunda milha. Depois eu vou pregar o dia do tapa na cara e também a túnica. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos começar a sonhar com essa igreja que ama. Vamos começar a sonhar com aquela igreja que realmente vai estender a mão, que você vai se sentir num lugar de restauração, que você vai se sentir num lugar de comunhão, que você vai se sentir num lugar amado. Talvez você está cansado de passar pela cruz, de brincar na cruz, de ser um Simão Sirineu, achar que a cruz é um lugar de brinquedo. Sabe, eu quero te fazer um desafio nessa noite, irmãos. Se você quer começar a andar a segunda milha, se você quiser começar a ajudar alguém, trabalhar com alguém, ir atrás, pagar um preço, eu quero convidar você a vir aqui à frente, eu vou orar com você, e você vai ser um crente da segunda milha. Eu estou disposto, pastor, a pagar um preço. Pastor, eu não vou dar trabalho mais, eu vou trabalhar. Pastor, ninguém vai precisar cuidar de mim, eu vou cuidar de alguém.
Enquanto nós cantamos essa música, eu quero que você saia do seu lugar, que você venha entregar a tua vida para Jesus. Entrega teu coração, a tua vida. Entrega tudo para Jesus nessa noite. Tudo, 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 tudo. Não deixa nada para trás, nada para trás. Ele tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores